Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja entrando agora na sua casa, no seu coração, na sua vida e na sua família. É mais uma alegria, mais um dia, mais uma terça-feira abençoada, em que estamos juntos mais uma vez para aprendermos a palavra do Senhor, estudarmos os teus ensinamentos, mesmo que sejam apenas alguns minutos, alguns momentos em que passamos aqui na presença do Senhor, mas são minutos e momentos muito valiosos, preciosos, porque são momentos em que estaremos aí ouvindo a voz do Senhor, aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, para os nossos corações, e tudo que o Senhor nos ensina, tudo que o Senhor deseja para as nossas vidas é para nos abençoar. Os seus ensinamentos são para que nós possamos aprendê-los, colocarmos em prática na nossa vida para o nosso próprio bem. Isso é o grande amor de Deus. Nos ensina para nos abençoar. E nesta terça-feira, mais um ensinamento aí de Deus muito valioso, muito precioso e muito abençoado. E hoje nós vamos aprender com Jabes. E o tema deste ensinamento, deste devocional, é Oremos como Jabes. A oração de Jabes é muito valiosa e nós vamos aprender hoje a orar como Jabes orou. Então, oremos como Jabes. E o texto está em 1 Crônicas, capítulo 4, dos versículos 9 e 10. Então, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe pusera o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: quem dera que me abençoes e estendas os meus termos, que a tua mão seja comigo e faças que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Falar em oração nos dias de hoje é algo muito corriqueiro, muito comum. Quem não tem ouvido ou pedido algo para alguém sobre oração? Todos os dias nós temos visto nas redes sociais, seja em qualquer meio na rede social, Instagram, Twitter, Facebook, né? Também pelo WhatsApp e tantos outros meios, tantos e tantos pedidos de oração, principalmente em relação à cura por causa da Covid. Tantas pessoas aí sofrendo por causa dessa doença, desse vírus maldito que vem assolando o mundo desde o ano passado. Há um ano nós temos sofrido com esse vírus que vem aí deixando tantas e tantas pessoas sofrendo, doentes, e tantas vidas sendo ceifadas por causa desse vírus. Inclusive, essa segunda onda agora desse vírus tem sido mais maligna, mais perversa do que a primeira. Esse ano nós temos visto muito mais mortes do que antes. Sendo muito mais vidas, né, sendo levadas pelo vírus do que antes. E então, por causa disso, nós temos visto aí tantos clamores de oração, tantos pedidos de oração, tantas e tantas correntes de oração, correntes sendo feitas, tantos pedidos sendo realizados, tantos clamores sendo levantados pelo Brasil, pelo mundo, por tantas pessoas que estão aí acometidas por esse vírus, tantas pessoas que estão positivadas em casa ou positivadas num leito clínico em um hospital ou então em UTIs, em estados graves ou até entubadas em estado gravíssimos e até mesmo já desenganadas pela medicina. E nós temos visto o clamor de tantos que sofrem por causa dessa doença. Mas os pedidos de oração não têm sido só pela Covid, mas também por tantos outros motivos que há muitos dias e anos já vem sendo pedido por outras doenças, por problemas no casamento, na família, também por outros problemas financeiros, né, que também muito vem afligido famílias
e destruído inclusive casamentos por causa desses problemas. Mas nós temos visto aí, aumentado cada dia mais os pedidos de oração. Mas muitos pedem e não recebem. Por quê? Porque não sabem pedir. Outros não recebem porque talvez duvidem e por isso não recebem. Outros pedem, mas não recebem porque o coração, o pedido não está sendo feito com sinceridade. Então, vários são os motivos que levam uma pessoa a pedir, a clamar e não receber. Mas nós podemos aprender hoje, com a oração aí de Jabes, como realmente pedir a Deus e ver o pedido sendo atendido, sendo recebido pelo Senhor. Primeira coisa, Jabes, ele invocou o Deus de Israel. Olha só no versículo 10 no início. Jabes invocou o Deus de Israel. Então, a gente já começa a aprender aqui com Jabes que quando formos orar, quando formos nos apresentar diante do Deus de Israel, nós temos que invocar o seu nome. Nós temos que nos colocar diante de Deus invocando o Deus de Israel. O nosso clamor deve ser de modo de invocação. Mas Jabes, ele foi colocado como o mais ilustre dos seus irmãos. No versículo 9, o versículo anterior, a gente pode verificar isso. E aqui a gente vê que Jabes, o nome Jabes, significa que a mãe dele pôs esse nome por quê? Por quanto dores deu à luz. Então, o nome Jabes não é uma coisa muito agradável, Por isso que a mãe dele colocou esse nome nele. Então, Jabes poderia ali ficar muito chateado pela que a mãe escolheu aquele nome. Mas não, ele não se atemorizou com aquele significado do seu nome. Pelo contrário, ele foi buscar em Deus, ele invocou a Deus. E vamos ver agora os 4 pedidos que Jabes fez a Deus. Primeiro, ele fala assim: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe. Então ele buscou o quê? Ele pediu o quê? A bênção de Deus. Então nós também vamos entrar invocando o Deus de Israel e pedindo a bênção de Deus sobre nossa vida e sobre a vida da nossa família. Segundo o pedido de Jabes, ele pediu para que Deus alargasse as suas fronteiras. Então, ele pede a Deus, quando ele fala assim, estenda os meus termos, ele fala, alargue as minhas fronteiras, que eu vá mais longe, que eu consiga mais coisas, e é isso que nós temos que pedir. Senhor, além de me abençoares, a mim, a minha família, alargue minhas fronteiras, aumente os meus caminhos, a mim e aos meus familiares, a minha família. Terceiro pedido de Jabes, me preserve de todo o mal. Então ele pede também que Deus o guardasse, o preservasse do mal a ele. Então você pode também pedir isso a Deus. Senhor, além de o Senhor estender a sua bênção sobre mim, além de alargar, de aumentar as minhas fronteiras, os meus caminhos, me guarde, me proteja, me preserve de todo mal. De todo mal. E quando fala todo mal, é de mal humano e espiritual. Então você pode fazer esse pedido a Deus, assim como Jabes pediu. Mas Jabes ainda fez um 4º pedido a Deus. Ele diz assim a Deus, que não sobrevenha sobre mim nenhuma aflição. E você também pode pedir isso a Deus. Senhor, que nem sobre mim e minha família sobrevenha nenhuma aflição. Olha que pedidos Jabes fez e que você aí na sua casa pode fazer também sobre você e sobre sua vida e sobre sua família. Senhor, me abençoe. Abençoe a mim, a minha família, aos meus bens, a meus animais. Sim, você deve pedir pelos seus bens e pelos seus animais também. Peça a bênção do Senhor sobre a sua vida e sobre tudo que pertence a você.
Peça ao Senhor para aumentar, alargar os seus caminhos, as suas fronteiras. Peça ao Senhor para te livrar de todo mal. Mal humano, e quando eu falo humano é das pessoas ruins, das pessoas malignas que desejam coisas ruins sobre você, que são usadas pelo mal para fazerem mal a você, e também o mal espiritual, os demônios, o diabo, os seus demônios, que você seja protegido de todo esse mal. E também peça ao Senhor que proteja você, sua família e tudo que pertence a você, que não venha sobre você nenhuma aflição. Que pedidos maravilhosos que Jabes fez a Deus e que você também pode fazer, principalmente agora, nesses momentos tão difíceis que estamos passando nesse mundo. E Deus, a palavra do Senhor diz, e Deus concedeu o que ele pediu. Então Deus também, se você fizer igual a Jabes, invocar o Senhor, fizer esses pedidos a Deus, Deus também vai conceder o seu pedido, vai ouvir o seu coração. Mas existe algo que Jabes fez e que você também tem que fazer. Porque quando Jabes se colocou diante de Deus, invocou o Deus de Israel, ele fez isso por quê? Porque ele conhecia Deus, ele sabia o que Deus já tinha feito, ele conhecia o poder de Deus, ele sabia que Deus era Deus do impossível e que Deus poderia realizar qualquer coisa. E com essa fé é que ele fez essa oração. Então, há um outro segredo de Jabes que você também tem que fazer. Você tem que se apresentar como Jabes se apresentou. De que forma? Com um coração sincero. Também em plena certeza de fé. Com o coração purificado e livre de toda consciência má. Então, dessa forma, você fazendo, assim como Jabes teve a sua oração atendida, o seu clamor, Deus também ouvirá. Faça como Jabes, e a sua oração será atendida. Então, oremos como Jabes, e o nosso clamor Deus ouvirá. Que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração nesta terça-feira, e que você possa orar como Jabes. Sua oração vai ser atendida, o seu clamor vai ser atendido. Então, coloque em prática esta palavra na sua vida. Feche os teus olhos agora e eu quero, nesta hora, orar com você. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por mais um ensinamento. Obrigada por nos ensinar a orar como Jabes orou, para que tenhamos a nossa oração, o nosso clamor atendido pelo Senhor. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça e misericórdia. Obrigada por sempre nos ensinar para nos abençoar. Que nós possamos ter aprendido e colocar em prática na nossa vida, Senhor. Muito obrigada. Continua abençoando nossa terça-feira, nossa noite que logo mais virá. Fica conosco, com nossa família. Continua abençoando nossa semana. Nos livra de todo mal. Cubra-nos com teu sangue e coloca os teus anjos acampados ao nosso redor. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Queridos, foi mais uma vez um prazer, uma alegria estar com vocês em apenas alguns instantes, mas meditando na palavra do Senhor. Uma palavra abençoada que fica aí para cada um de nós nesta tarde, nesta terça-feira abençoada. Se essa palavra falou com você, compartilhe também com seus amigos, com seus familiares, para que todos possam ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus. E eu aguardo você na próxima quinta-feira, para juntos mais uma vez estarmos estudando a palavra do Senhor. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus e com o meu abraço e até quinta, em nome dele.